A cidade algarvia de Lolé recebeu a 5ª edição da Taça do Mundo de Trampolins. Em simultâneo, teve lugar a 9ª edição do Lolé Cup, competição que este ano reuniu 350 ginastas de 19 países numa prova organizada pela Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Lolé. Vamos então começar por assistir à exibição de Tatiana Correia no trampolim. Para nos ajudar nos comentários a este Lolé Cup, João Marques, ex-vice-campeão do mundo de duplo mini-trampolim em 1998. Ele agora assume funções de juiz internacional e também de treinador. Ora, João, esta é uma competição muito apreciada pelos ginastas e que traz, nesta altura do ano ao Algarve, um bom lote de ginastas para participar neste Lolé Cup. É verdade, a Lolé Cup já vai quase em 10 anos de existência e muitos países gostam de estar presentes, quer pelo clima, quer pela organização. Tem sido uma competição com bastante sucesso nos últimos anos aqui em Portugal, a Lolé Cup. É também uma competição onde muitos jovens estão presentes e não há muitas competições onde eles possam prestar provas antes do Campeonato do Mundo por idades, que é o que vai acontecer em novembro deste ano nos Estados Unidos. Vemos aqui a Mariana Balsas, que será uma das presentes nesse campeonato. A Mariana, que conseguiu aqui uma boa exibição, foi 4ª classificada, João. Sim, ela teve ali algumas imprecisões na parte final dos saltos, algumas pernas dobradas, mas no geral um bom exercício que acabou por lhe dar o 4º lugar final. Outra das candidatas nacionais a um lugar no pódio, a Mariana Horta, está numa boa forma e aqui em Lolé acabou por alcançar o 3º lugar deste Lolé Cup. A Mariana, também uma ginasta da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Lolé, tal como a Tatiana Correia e a Sofia Correia, que vai saltar um pouco mais à frente. Ela fica aqui feliz pelo seu exercício e deve ficar porque um 3º lugar nesta prova competitiva é um lugar importante. Para estas jovens atletas portuguesas, João, participar numa série em que tem também alguns nomes estrangeiros acaba por ser uma boa forma de ganharem uma rodagem que lhes permite lá fora estar em bom nível. Estamos já, por exemplo, com a Sofia Correia, que ela acaba por vencer este Lolé Cup. A Sofia é uma ginasta de excelência. Ela tem-nos habituado a performances deste tipo ao longo dos anos, dos poucos anos que ainda está em competição. E aqui vemos no 1º lugar, ela esteve também presente no Campeonato da Europa de Júniores em Guimarães, a acompanhar a equipa nacional. Vamos agora assistir à exibição dos ginastas portugueses na competição de júniores masculinos. Estamos a falar de jovens entre os 13 e os 14 anos, João, que mostram já um bom nível, como esta exibição do João Félix. Sim, o João Félix, ginasta da Sociedade Artística Reguenguense, inicia já aqui com um duplo mortal com uma pirueta e meia na posição engrupado e faz vários saltos múltiplos, a mostrar que a evolução a partir desta idade é para os duplos e os triplos. Ele vai terminar aqui com um duplo atrás na posição encarpada, termina ali no centro do trampolim, bastante seguro a sua série. O João acaba por fazer um 6º lugar aqui em Lolé, mas que é uma posição de relevo também para este jovem atleta. E este é Ruben Tavares, um jovem saltador que aqui também vai fazer uma boa exibição. O Ruben tem-nos habituado também a bons resultados, juntamente com o Gonçalo Martins, que vamos ver a seguir. Foi medalhado nos últimos campeonatos do mundo por idades e mostra aqui mais múltiplos, como podem ver. Um duplo mortal com meia pirueta na posição encarpada, duplo mortal com uma pirueta na posição engrupada, vários duplos, terminando com um duplo mortal com dupla pirueta na posição engrupada. Boa série para o Ruben, a ficar contente com a sua participação, de certeza. Uma participação que o leva ao 5º lugar. João, estamos perante o futuro do trampolim português. Nem mais o Gonçalo Martins será, juntamente com o Ruben, uma das promessas portuguesas. Aliás, o Gonçalo está a saltar aqui num escalão superior àquele em que é a sua idade. Ele começa com um triplo mortal na posição engrupada, bastante alto, e nota-se que este ginasta tem garra e pode vir a ser num futuro um campeão para Portugal. O Gonçalo Martins vai acabar no pódio, no lugar mais baixo, mas contudo não deixa de ser uma agradável surpresa nesta competição. Aliás, nota-se que ele está bastante contente
é felicitado ali pelo treinador, o Pedro Fernandes, da Associação de Pais de Amigos e Ginástica de Lolé, a jogar em casa, assim, por assim dizer. Vamos agora para o trampolim sincronizado, uma das belas imagens que existem desta modalidade e que permite vermos dois ginastas a saltarem de forma sincronizada. Estamos no setor feminino, onde Portugal, João, tinha aqui uma palavra a dizer. A Sílvia Saiote e a Beatriz Martins realizaram uma preliminar fantástica, classificando-se em segundo lugar para as finais. E, portanto, aqui tudo poderia acontecer, uma vez que a competição inicia do zero, ou seja, tudo o que fizeram nas preliminares apenas contou para o apuramento para as finais e agora seria o tudo ou nada. E elas estiveram muito bem, beneficiaram aqui também deste desacerto das russas que não estiveram ao seu melhor nível. O sincronismo não foi a nota mais alta e, portanto, nesta modalidade em que o objetivo é saltarem ao mesmo tempo, essa é a nota mais importante porque conta a dobrar, e aí as portuguesas foram exímias. João, pode-se dizer que estas russas acabaram por ser um desapontar nesta competição, elas que têm um nível já bastante elevado? Sim, as russas passaram em primeiro às finais e a Ana Konetskaya e a Irina Kundius acabaram por desiludir um pouco, caindo para o quinto lugar final, mas a competição é assim mesmo e felizmente que assim foi porque as nossas ginastas conseguiram uma excelente prestação. As japonesas têm tradição também no sincronismo, mas aqui também se vê que o trampolim mais afastado está a saltar ligeiramente mais baixo e a ginasta do trampolim mais próximo luta para acompanhar e só aqui no final é que conseguiu apanhar. Este é de facto o facto de não estar ali sincronizado os dois ginastas, isso acaba por ser muito penalizador. É penalizador porque o ginasta, para além de fazer o seu exercício um pouco pior, porque está à procura do outro ginasta, acabam por ser penalizados nas duas notas, na execução e no sincronismo. E quem aproveitou foram aqui as holandesas, que estiveram muito bem, fizeram uma série relativamente simples, mas que com um sincronismo elevado, repare-se aqui um mortal empranchado, um barane empranchado, saltos mais simples, mas ainda não sendo perfeito, mas melhoraram ali o sincronismo e, portanto, conseguiram, no final, arrecadar o terceiro lugar. Um terceiro lugar, o lugar mais baixo do pódio, acima delas ficou a dupla suíça que vamos ver já na imagem de seguida, depois de assistirmos à pontuação técnica desta dupla holandesa, que acabou por ser, como o João disse, uma boa surpresa nesta competição de Lolé. Já as suíças, esperava-se algo delas e elas corresponderam, João, corresponderam com um segundo lugar. Um segundo lugar da Fanny e da Sylvie, que corresponde para elas, julgo eu, à primeira medalha nas Taças do Mundo. É também uma surpresa e elas ficaram contentes com isso. Vemos que elas começaram com um duplo mortal na posição encarpada com uma pirueta e meia, novamente um duplo com uma pirueta e meia na posição encarpada, mas as piruetas foram rodadas em momentos diferentes, portanto são considerados saltos diferentes. Uma parte mais simples da série e terminam sincronizadas com um duplo mortal com dupla pirueta na posição engrupada. Acabam por ser também uma verdadeira surpresa estas suíças, ver-se ali a satisfação desta dupla que esteve muito bem nesta competição em Lolé, arrecadando assim o segundo lugar com um total de 44.300, o que é de facto uma boa surpresa para estas suíças. Agora, já de seguida, vamos então à exibição da nossa dupla portuguesa. Cá está a Beatriz Martins e também a Sílvia Saiote. Esperava-se e elas corresponderam com uma verdadeira bela exibição, João. Sim, a Beatriz no trampolim mais próximo da imagem e a Sílvia no trampolim mais afastado com a sua, não é uma bandeleta, é uma fita branca já característica. Elas começam de forma simples, mas o sincronismo é fantástico. Repare-se, elas tocam no trampolim quase ao mesmo tempo, parece um espelho aqui nesta imagem, vê-se perfeitamente, o mortal encarpado, e elas terminam num felino flauta empranchado, a arriscar ali um bocadinho. A Sílvia dá um murro no ar feliz porque sabia que esta era uma excelente participação e agradece ali o público numeroso que foi a Lolé
aproveitar o facto de ter os melhores do mundo a competir no Algarve neste ano. Muito bem, uma bela exibição desta dupla portuguesa que acaba assim no primeiro lugar com um total de 44.900. Uma bela exibição de Portugal com mais uma medalha de ouro. A satisfação das duas ginastas portuguesas, Beatriz Martins e também Sílvia Saiote. Esta medalha sabe ao ouro, sabe ao ouro por todo o nosso trabalho, pela prévia que fizemos nos nossos clubes e acima de tudo para dedicar esta medalha aos colegas e treinadores que temos que são fantásticos e para nós fazem a diferença. Os próximos objetivos neste momento é celebrar a medalha de ouro e depois começar a preparar a Taça do Mundo de Minsk, que é já na próxima semana, e depois o Campeonato do Mundo. Para isso esperamos continuar a contar com o apoio da nossa federação, com estágios e competições, já que no próximo ano é já o apuramento olímpico. E como é que vão comemorar essa medalha? Vamos ter um jantar de gala agora mesmo, vamos estar com os nossos amigos, com as pessoas de quem mais gostamos e que estiveram connosco no dia-a-dia para conquistarmos esta medalha. É um resultado histórico para os trampolins em Portugal. Nunca antes uma dupla feminina venceu a Taça do Mundo e a Sílvia e a Beatriz, como se vê aqui na imagem, em primeiro lugar, um brilhante resultado e história a ser escrita. E estamos já com o sincronizado masculino, onde os chineses iriam impor a sua força, eles que são verdadeiramente espetaculares neste trampolim sincronizado. Contudo, João, aqui foram os suecos que deram nas vistas. Sim, os suecos conseguem aqui um bom quinto lugar, seguro, sem grandes falhas, eles também não arriscaram demais, mas de facto a armada a ver aqui seriam os chineses e perceber se os russos teriam capacidade para chegar à nota dos chineses, que desta vez não surgiu. Portugal não tinha nenhuma dupla aqui neste trampolim sincronizado, contudo, as atenções centravam-se na luta entre russos e chineses, eles que iriam estar em bom nível. Pelo meio, tínhamos estes suecos que acabaram por terminar na quinta posição com um total de 47.600 e os franceses, que vêm já de seguida, uma dupla francesa também de bom nível. Os franceses, João, têm alguma tradição no trampolim sincronizado e este quarto lugar até acaba por saber a pouco. Sim, os franceses tiveram várias duplas campeãs do mundo ao longo da história e, portanto, a tradição falava a favor deles, mas vimos ali algum desacerto no segundo salto, eles depois conseguem recuperar, mas depois aqui o ginasta do trampolim mais próximo, o Alain Morant, ficou ligeiramente mais baixo e depois mais alto. Isto às vezes o mais difícil é conseguir que quando há um desacerto o ginasta consiga ficar logo igual ao outro, porque às tantas está um a descer e outro a subir e acabam por ficar exatamente contrários àquilo que desejavam. 48.500 acabou de ser a pontuação destes franceses, que terminaram assim na quarta posição nesta Taça do Mundo aqui em Lolé. E esta é a dupla do Azerbaijão, uma das potências desta modalidade. O Azerbaijão até foi aqui um pouco uma surpresa neste resultado, porque em sincronizado não têm tido resultados muito bons, mas individualmente têm tido bons ginastas e aqui conseguiram sincronizar, que é o objetivo da série. Apesar de que no final vimos aqui algum desacerto, mas a dificuldade da série compensa o desincronismo. Eles foram os terceiros com mais dificuldade, a apresentar mais dificuldade nesta competição, com 14.80. Acabaram na terceira posição então com 48.600, o que é de facto uma boa prestação para esta dupla do Azerbaijão. Seguia-se então o duelo mais esperado. Primeiro, os russos. Azaryan e o Melnik, dois ginastas muito conhecidos, que estiveram presentes em Guimarães também no Campeonato da Europa. Era uma potência, julgo que até que foram os vencedores do Campeonato da Europa em sincronizado e seriam os potenciais vencedores juntamente com os chineses. Eles apresentam 3 triplos no início da sua série, claramente com mais a apostar na dificuldade. Aqui o Randy Out encarpado, que é um duplo mortal com dupla pirueta e meia. Eles continuam bem alto e sincronizado, ali há algum desacerto e terminam com o Miller empranchado, é um duplo mortal empranchado com tripla pirueta. Normalmente os ginastas terminam as suas séries com o Miller empranchado.
Esta dupla russa iria então conseguir o segundo lugar com 49 pontos, o que acaba por ser também uma boa prestação para estes russos que eram apontados como candidatos ao primeiro lugar. Primeiro lugar que ficou então na mão destes chineses. Nada mais, nada menos do que Dong Dong e Tu Xiao. Dong Dong é o atual campeão olímpico e 3 vezes campeão do mundo, portanto só o currículo fala por si e o exercício que eles vão realizar é quase sem palavras. Eles começam ligeiramente desincronizados, mas é tática, porque um ginasta sobe mais do que o outro depois, e lá está. Já estão sincronizados, fazem um mortal simples e nem assim ficam com menos dificuldade do que os russos. Têm mais um décimo de dificuldade. Muitos mortais e piruetas aqui no meio. Tem rodeado, encarpado, Miller empranchado para terminar, que é um duplo mortal com uma pirueta e meia, um duplo mortal com tripla pirueta. Um nível deste, João, é necessário muito trabalho. São muitas horas no ginásio que com certeza eles passam e portanto isso faz toda a diferença numa sociedade como a chinesa que vive muito para o seu desporto. O pódio final então ficou com os chineses no primeiro lugar. Eles conseguiram um total de 50.900. É de facto uma boa prestação por parte desta dupla chinesa que veio decidida a Lolé para vencer. Os primeiros, cá estão eles, o Dong Dong e Tu Xiao, a vencerem no primeiro lugar do pódio em Lolé, seguido dos russos e da dupla do Azerbaijão. Cá está, mais um décimo de dificuldade para os chineses, mas que traduz em 2 pontos quase na nota final do sincronizado. E agora vamos assistir à exibição de tumbling do setor feminino. João, aqui tínhamos algumas chinesas que são sempre candidatas a uma vitória nesta disciplina. Começamos por assistir, João, à primeira série da portuguesa Beatriz Botelho, ela que acabaria na 6ª posição. A Beatriz aqui, conhecida pela sua extrema velocidade, ela faz os tempos e os flics muito rápidos e termina com um duplo empranchado. De notar que tanto a Beatriz como a Raquel estão a realizar a primeira competição enquanto séniores. Elas terminaram a carreira júnior no Campeonato da Europa de Júniores, que decorreu em Guimarães. E tanto uma como a outra não evoluíram muito em termos de dificuldade, mas a velocidade e a execução estão melhores e estão a desenvolver para o que se pretende, uma carreira sénior sólida e com bastantes ambições. Esta é uma das chinesas que esteve presente nesta Taça do Mundo de Lolé, Sheng Lingxi, acabaria por fazer uma 4ª posição e um exercício bastante rápido também. A chinesa aqui a realizar um duplo mortal empranchado a meio e a terminar com duplo mortal com uma pirueta no final, uma série com mais dificuldade do que as portuguesas. Cá está, no tumbling a dificuldade é muito importante, é a nota mais importante. As portuguesas não teriam aqui grandes ambições às medalhas, mas o resultado que obtiveram foi excelente. A participação numa final da primeira Taça do Mundo em que participaram é de facto excelente. Vemos aqui a diferença da dificuldade das ginastas dos outros países face às portuguesas que não realizaram duplos a meio. E vamos ouvir já a Raquel mais tarde dizer exatamente isso, que pretende uma evolução sólida para novos saltos. Aquelas que poderiam dar qualquer luta às chinesas por uma medalha de ouro eram precisamente estas inglesas, João. Há de facto uma boa tradição em Inglaterra neste tumbling, que é ao fim e ao cabo uma disciplina nova. O tumbling já existe há algum tempo, mas pretende incluir-se no panorama olímpico e está a tentar ter alguma força, nomeadamente a nível europeu. E, portanto, os ingleses estão a evoluir bastante bem. Eles têm campeão do mundo e campeão da Europa no masculino, que já veremos mais à frente. Aqui vemos a Fang Fang, campeã do mundo em título, e nota-se porque da diferença. Ela faz uma execução excelente, 2 duplos empranchados nesta primeira série das finais. Uma nota praticamente sem falhas. E vamos então, João, para a segunda série da Beatriz Botelho, ela que acabaria na 6ª posição, a igualdade pontual com a belga. A Beatriz, juntamente com a sua irmã Inês e a Raquel, foram campeãs da Europa de Júniores por equipas, e aqui mostra um duplo mortal atrás engrupado com 2 piruetas como seu salto final,
com uma velocidade novamente incrível, e Beatriz com uma margem de progressão bastante interessante. Correu bastante bem, não estava à espera de ir às finais, portanto foi algo muito bom. A Beatriz a conseguir aqui 61,40 pontos, com uma dificuldade não muito elevada, mas com imensa margem de progressão, com certeza. Ora, e a Raquel Pinto, depois da boa exibição no Europeu, estava aqui a lutar por um lugar entre as 5 primeiras, o que conseguiu, João? Sim, a Raquel realiza uma série de tempos, um flick e full floating grupado no final, a conseguir uma ótima nota de execução, a juntar alguma dificuldade. Ela que foi vice-campeã da Europa de Júniores, e portanto já se esperava. Eu acho que correu bem, eu cumpri todos os objetivos que tinha para cumprir. É o nosso primeiro ano que competimos em escalão sénior. A competir pela primeira vez no escalão sénior, a jovem Raquel Pinto não escondeu a satisfação desta sua participação. Nós agora em novembro vamos ter o campeonato do mundo em Daytona, que é nos Estados Unidos, e espero acertar as minhas séries e conseguir pôr saltos novos. 64 pontos para a Raquel, quase 3 pontos acima da Beatriz, graças também à dificuldade mais elevada. Uma boa prestação então de Raquel Pinto. E esta é já a chinesa Zheng Lingxi, que de facto esteve em bom nível aqui em Lolé, nesta Taça do Mundo, arrecadando para a China a 4ª posição. Sim, aqui nota-se claramente com quase mais 2 pontos, 3 pontos de dificuldade, faz toda a diferença em relação à nota da Raquel. Ela faz 2 duplos, repare-se, um duplo a meio da série e outro duplo na final. Por acaso até são o mesmo salto, no entanto são precedidos de saltos diferentes e portanto não tem penalização nenhuma para a ginasta. Saltos na posição engrupada não muito difíceis, mas combinados dão uma dificuldade mais elevada e uma nota final então ligeiramente acima da Raquel, mais 3 décimos. Vimos que a Raquel consegue ganhar na execução, mas perde ali ligeiramente na dificuldade. Estamos já com a segunda série da inglesa Rachel, ela que acabaria na 3ª posição, João. Sim, a Rachel faz um full a meio, um mortal atrás com uma pirueta a meio da sua série e termina com um full in float empranchado, duplo mortal com dupla pirueta na posição empranchada e portanto 64,60, mais 3 décimos ainda do que a chinesa, garantindo o lugar mais baixo do pódio. A Inglaterra que consegue aqui 2 medalhas, nada mais nada menos que o bronze, e também esta medalha de prata aqui numa segunda série da Lucy, que foi de facto bastante brilhante. Sim, a Lucy numa competição intermédia entre a chinesa e as restantes, ela faz duplo empranchado muito bem e segue do duplo empranchado muito bem para um full float empranchado no final. Saltos na posição empranchada que são mais difíceis do que os na posição engrupada, demora mais tempo ao corpo a passar na totalidade e portanto mais 2 pontos, 66,30 garantir o segundo lugar final. Uma boa prestação para esta inglesa. Vamos então para a vencedora desta etapa da Taça do Mundo aqui em Lolé, a chinesa Fang Fang, e um grande salto. Sim, nota-se claramente aqui que há uma diferença em relação às ginastas anteriores. As ginastas anteriores são também mais novas do que a Fang Fang, mas de qualquer das maneiras a campeã do mundo a não deixar os seus créditos por mãos alheias e a ganhar esta Taça do Mundo. A conseguir então um total de 70,70 pontos, uma diferença bastante acentuada para a segunda classificada e a levar assim para a China a medalha de ouro. Aqui está a classificação, João, com a China no primeiro lugar. Esperemos que as ginastas do Estrela Moitense se juntem a esta tabela brevemente. Vamos então para a final masculina, onde entre os finalistas, os 8 finalistas desta final de Lolé, estava esta surpresa, um argelino, Omar, que veio aqui para discutir então um lugar no top 10. Sim, não é muito habitual vermos um argelino nestas andanças, mas os argelinos estão a desenvolver bastante, quer a nível de trampolins, quer a nível de tumbling, para tentar chegar aos Jogos Olímpicos. Ainda não é no tumbling, mas no trampolim já é uma realidade e, portanto, teremos com certeza os argelinos em força aí brevemente. Aqui é um dos chineses que estava nesta final, João. Um dos candidatos à vitória, ele realiza aqui uma série de extrema dificuldade,
a terminar com um duplo mortal com tripla pirueta na posição empranchada e apenas devido à segunda série não ficou classificado no pódio. Vamos avançando. Nesta primeira série vemos já um dos russos presentes, Grigor Noskov, que era também um dos atletas candidatos a uma medalha e não desiludiu. Aqui a realizar um triplo mortal no final, com dois mortais a meio, na posição empranchada. Os russos, uma potência no tumbling, que tem estado afastado dos primeiros lugares. Vemos o chinês com uma forma muito bonita no ar. Ele realiza quase a maior dificuldade das preliminares, a par com o outro chinês e com o britânico Christoph. Este sim, campeão da Europa e campeão do mundo, principal candidato à vitória, e não deixou a expectativa agorada, porque realiza aqui uma excelente série com a rondada back-in float empranchado, duplo empranchado a meio, e ele tentou aqui o triplo encarpado, mas viu que não conseguia, engrupou ligeiramente. Na mesma é um triplo engrupado, uma série bastante difícil, a deixar logo na primeira série uma vantagem em relação aos demais perseguidores, à exceção do chinês, mas que na segunda série, como iremos ver, não conseguiu tão boa prestação. O argelino é que não se intimidou com os exercícios e com as séries dos seus adversários e foi para aí fora e conseguiu então este brilhante quinto lugar com um total de 65-10. Sim, ali um último salto um pouco atabalhoado, mas nota-se que eles estão a evoluir e que poderão dar cartas brevemente. Agora, a última série do chinês, que ia na frente após a primeira série, repare-se, ele alonga bastante a sua série, 2 duplos, e ele acha que está fora do tumbling para realizar o último momento, o último exercício, e acaba por falhar. Contaram apenas 7 saltos em vez de 8. Mesmo assim deu para ser um quarto classificado. Nota-se aqui a diferença entre os chineses e os restantes. Estamos certos que poderia ter chegado às medalhas? Sim, talvez até o ouro, porque não sei que salto é que seria ali no final, poderia ser o ouro. Aqui estamos perante o russo, que de facto foi uma surpresa chegar a este terceiro lugar, relegando para a quarta posição o chinês. Sim, também um candidato às medalhas, mas caso o chinês não tivesse falhado, estaria claramente em quarto lugar. Ele aqui com 73.800 e 2 séries de 10 pontos de dificuldade, ao passo que o chinês, apesar de ter uma de 9.60, realiza aqui uma segunda série. Repare-se na execução dos saltos, é praticamente perfeita, há alinhamento dos segmentos, está tudo muito... não há quebra de velocidade entre os saltos, uma pequena incorreção no último salto, mas uma recepção quase perfeita, a dar o segundo lugar a este chinês, ao Meng Wenxiao. A classificação final com Meng Wenxiao a conseguir então um total de 74,80. Faltava o inglês, o Christoph, que nos habituou já a uma segunda série a deslumbrar, e não é caso para menos. Ele realiza a segunda série com mais dificuldade, a rondada, o duplo empranchado, tempo flick, back-in float empranchado, tempo flick, flint float empranchado e uma recepção quase perfeita. Ele dá ali só pequenos passos e aqui garante a vitória, sem grande surpresa. É de facto um ginasta fantástico. Estamos de facto perante um atleta que está apostado em fazer muito e bem e consegue aqui um total de 75,80, garantindo então a primeira posição. É mais um ponto do que o chinês e os ingleses a manterem a liderança no tumbling masculino, com o Christoph no meio dos 2 maiores vermelhos, que não o chinês, mas na vitória. Cá está, a diferença entre o inglês e os restantes é de um ponto para cada, que neste tumbling ainda é um pouco. Vamos então para a final de trampolim feminino, onde estavam aqui em exibição as melhores ginastas desta modalidade e que certamente proporcionaram um bom espetáculo a quem esteve presente. Foi uma bela exibição dos trampolins neste Taça do Mundo Lolé, João. Sim, tivemos muitas caras conhecidas, entre elas uma ginasta que não vamos ver nos ecrãs, a Karen Coburn, que regressa. Ela foi 2 vezes medalhada nos Jogos Olímpicos e após ter sido mãe, 11 meses depois está de regresso, mas não ficou nas 5 primeiras. Temos a quinta classificada, a chinesa Xing Ping,
uma das ginastas conhecidas da equipa chinesa, mas que aqui não conseguiu levar avante o seu objetivo. Ela tem uma falha, coisa rara para as chinesas, mas que de facto aconteceu nesta Taça do Mundo mais do que o habitual no setor feminino. A Zhong Xingping a fazer ali um salto mais comprido do que o habitual. O treinador coloca o colchão por segurança, mas ela termina ali a sua série sem completar os 10 saltos. E esta é a russa Yana Korneskaya, uma das candidatas, João, sempre a uma medalha. Sim, as russas são eternas candidatas, apesar da Ana não ser das ginastas mais experientes, ela tem muita altura na sua série, ali há algumas imprecisões. De relembrar que a altura é uma das notas que conta para a nota final. Quanto mais alto os ginastas saltarem, mais nota terão e, portanto, isso faz diferença na nota final, em alguns casos. Ana Kornetskaya, que sairia aqui de Lolé, na quarta posição, com um total de 50,49. A Ana não consegue ultrapassar a japonesa, talvez a maior surpresa nesta competição, a japonesa Ayana Yamada. Apresentou-se bastante consistente nesta competição, aqui está ela na imagem. Ao seu lado a treinadora Akiko Furu, a primeira ginasta olímpica do Japão. E nota-se uma evolução desde que esta ex-ginasta está à frente do corpo técnico, que o setor feminino no Japão tem vindo a evoluir e eles estão a apostar com certeza. Nota-se que ela salta alto, inicia com um triplo mortal com meia pirueta na posição encarpada, um duplo engrupado para estabilizar, ela bem lá em cima, os saltos a abrirem cedo, e é o que se pretende, que os ginastas abram os saltos à vertical, e termina com um duplo empranchado, com dupla pirueta, muito estável, e ela estará contente com o resultado, bem como a treinadora. Acabaria por conquistar então a terceira posição com 51,76, o que é de facto uma boa prestação para estas japonesas, João. Aqui na imagem o outro treinador japonês, também o primeiro saltador japonês nos Jogos Olímpicos, o Daisuke Nakata, também treinador agora, mas do setor masculino. Agora vemos na imagem a Bryony Page, uma ginasta que eu admiro bastante, principalmente nas posições encarpadas, onde reparar que as posições encarpadas que ela realiza são muito fechadas. Um dos itens em conta neste novo código de pontuação do novo ciclo olímpico. Ela ganha aqui a altura e ela vai fazer tudo que são posições encarpadas e engrupadas, são bastante fechadas, e é esse o objetivo dos ginastas. Repare-se, triplo encarpado muito fechado, o alfino alfato encarpado, um duplo com uma pirueta, um triplo também muito fechado ali, ligeiramente sem rotação no final, alguns saltos com falta de rotação, mas no geral muito bem esse duplo encarpado também. O Baranyota encarpado bem fechado, um duplo mortal com meia pirueta, e termina com duplo mortal com dupla pirueta ali bem no centro do trampolim, e a armada inglesa a bater palmas e contente com este resultado da Bryony. 53,61, uma boa prestação e um segundo lugar, medalha de prata. Sim, os ingleses estarão contentes com este resultado, já que a Li Dan não deu qualquer hipótese às suas perseguidoras, realizou uma série com mais dificuldade e mais altura e, portanto, sem grandes hipóteses. O triplo encarpado com meia pirueta, duplo engrupado com dupla pirueta, triplo engrupado com meia pirueta, duplo encarpado com dupla pirueta. É muito mortal e muita pirueta, sempre ali no centro do trampolim, e ela termina aqui muito bem, parece simples. Cá está. Um excelente exercício de Li Dan, primeiro lugar em Lolé nesta Taça do Mundo, e a pontuação de 55,61. Sim, são mais 2 pontos do que a perseguidora. De facto, esta chinesa a destoar um pouco das restantes companheiras que não realizaram até a melhor participação. Repare-se ali na diferença de alturas entre as nipónicas e a inglesa, e com as diferenças de resultado que aqui se vê.
Vamos então para a final mais aguardada, a final masculina, onde a China tinha aqui uma palavra a dizer. Mas começamos por ver a exibição do ginasta Alain Morand, que era o francês onde se apostava tudo em chegar às medalhas. A França tinha aqui uma aposta clara de chegar ao top 3. Sim, claramente a parte do dia mais interessante para todos. Os ginastas saltam mais alto, fazem mais dificuldade. Repare-se que o Alain faz aqui já 3 triplos e a uma altura mais incrível ainda do que os femininos. Vamos ver mais à frente a altura mais incrível ainda dos chineses, que de facto estavam numa competição à parte. O Alain fez uma excelente série, muito no centro do trampolim, muito estável, mas não foi suficiente para ultrapassar a armada chinesa e o russo e o australiano que saltaram a seguir. Este francês acabaria por fazer um total de 56,18, o que é de facto uma boa prestação, mas fica um pouco aquém daquilo que vamos ver daqui para a frente, João. Sim, a dificuldade dele não é das mais elevadas, 15,80, o que também fez com que a sua nota não fosse mais alta. O Tai, que é o ginasta australiano que vemos na imagem, foi uma agradável surpresa. Ele realizou umas preliminares muito boas. E realiza aqui mais dificuldade ainda. O segundo salto é um triplo mortal com dupla pirueta na posição encarpada. Ele apenas realiza 3 triplos, mas os saltos seguintes são difíceis e muito correto nos seus saltos. Ele termina os saltos bem lá em cima. Apenas este último dobrou ali bastante as pernas, mas tanto ele como o seu treinador, o Brett Austin, deverão estar contentes. Ali o treinador que vem na imagem é o único ginasta que alguma vez foi 3 vezes campeão do mundo de duplo mini trampolim e, portanto, também satisfeito nesse aspecto. 56,53, uma boa nota para este australiano que acaba assim na 4ª posição. Esperemos que os nossos ginastas, nós temos já 2 bicampeões do mundo de duplo mini, o André Lee que ainda está no ativo, pode ser que se consiga juntar ao Brett Austin como mais um ginasta a ser 3 vezes campeão do mundo. Vemos já na imagem o Mikhail Melnik, o russo, que esteve em evidência também em Guimarães, no Campeonato da Europa. Ele é um saltador conhecido por saltar bastante alto e muito correto nos seus saltos. Ele ganha aqui a altura cerca de 7, 8 metros de altura e começa com um triplo encarpado com meia pirueta. Outro triplo encarpado, mas com uma pirueta, aliás. É o primeiro ginasta a apresentar 4 triplos e depois a sequência de duplos mortais com muitas piruetas. Ele faz um roundhout encarpado, um alfine roundhout encarpado, Miller empranchado. Alguns nomes mais técnicos, mas são basicamente duplos com mais do que 2 piruetas, estes últimos saltos que ele realizou. João, esta luta pelo pódio era uma luta completamente à parte. O Melnik vai conseguir um total de 58,35, são mais 3,05 que o 4º classificado, o australiano. Sim, claramente aqui eu diria 3 velocidades, o Melnik na sua velocidade, os restantes para trás e estes 2 ginastas chineses que realizaram aqui 2 hinos aos trampolins. São 2 séries do melhor que se vê no mundo, aliás. Ainda não tinha observado nenhuma série tão boa. O Tu Xiao faz aqui uma série fantástica. Este é o 2º triplo, o 3º triplo e o 4º triplo. De facto, só ali uma ligeira imprecisão para o topo do trampolim, mas depois regressa ao trampolim e termina com o Miller empranchado, altíssimo. Ele próprio, a expressão dele diz tudo, ele está bastante satisfeito com esta série e de facto é fantástica a série que ele realiza aqui. Eu estava na bancada neste momento e achei que seria a vitória garantida, porque é das melhores séries que já alguma vez vi. 59,75 com 17,30 de dificuldade. É de facto fantástico. O que o público não aguardava era que a exibição de Gao Lei, o chinês que está já nas imagens, fosse tão consistente. Sim, beneficiou aqui também da emoção do momento. Ele saltou, aqui não é tão perceptível, mas no pavilhão ele salta ainda mais alto do que o Tu Xiao e faz mais um triplo. Ele faz 5 triplos nesta série. Repare-se, começa com um triplo com uma pirueta e meia, depois faz um duplo simples,
depois mais um triplo encarpado, triplo engrupado com uma pirueta, triplo engrupado com uma pirueta e meia, este salto sim bastante impressionante, mais um triplo aqui com meia pirueta e depois termina com duplo empranchado com dupla pirueta e meia e duplo empranchado com 3 piruetas. Foi de facto fantástico, o público levantou-se a aplaudir e o Gao Lei, ao bom estilo chinês, quase nem esboçou um sorriso, mas levou de vencido aqui o Tu Xiao com quase 2 pontos de diferença. Foi fantástico. Só uma exibição, João, deste nível para conseguir 61-40, só uma exibição deste nível para derrotar Tu Xiao, que tinha feito já uma grande série. Sim, e de recordar que deixaram de fora o atual campeão olímpico Dong Dong, que saltou no sincronizado, mas que ficou de fora porque estes 2 ginastas o venceram. Classificação final com Gao Lei a conseguir então a vitória em Lolé. Para a autarquia de Lolé, a constante presença de público ao longo dos dias do evento contribuiu para consolidar este projeto da ginástica de trampolins. O balanço é, por aquilo que pudemos todos aqui testemunhar hoje, muito positivo. Portanto, um bom nível competitivo, do ponto de vista organizativo, as coisas também correram muito bem. Para finalizar, devo dizer que também tivemos assistência, o que também ajuda a que estas competições desportivas, portanto, tenham aquilo que falta, que é público, não é? Além dos bons atletas que aqui tivemos hoje. Para o presidente do Instituto Português da Juventude, o balanço desta competição acaba por ser muito positivo, tendo em conta os resultados desportivos alcançados. E temos que estar satisfeitos, ainda por cima, com os resultados obtidos hoje no trampolim sincronizado, em que obtivemos uma medalha de ouro e é sempre prestigiante para o país, ainda por cima numa modalidade que também tem tradição, tivemos sempre grandes atletas com boas classificações no plano internacional, portanto temos estado bastante satisfeitos. Do ponto de vista geral, o nível organizativo das competições internacionais disputadas em Portugal é bastante bom, bastante satisfatório. E, de facto, o país é cada vez também mais procurado para essas organizações. Para a Federação de Ginástica de Portugal, o facto do país receber constantes competições de grande nível é sinónimo da qualidade das suas organizações. As federações, tanto a Federação Internacional de Ginástica, que subentende a ginástica mundial, como a União Europeia de Ginástica, que subentende a ginástica na Europa, de facto confiam, são extremamente exigentes, como deve calcular, mas confiam nas nossas organizações e, mais uma vez, penso que tudo correu bem a esse nível. A representante da FIG já nos deu os parabéns e mais, e não encontrou nenhum aspecto negativo, que para nós é fantástico. Em termos competitivos, o responsável pela Federação de Ginástica de Portugal não esconde que esta prova da Taça do Mundo Lolé acabou por ser um bom ensaio para os ginastas que vão estar presentes no Campeonato do Mundo que está à porta. As coisas estão a correr muito bem. Vamos ter um Campeonato do Mundo agora nos finais de outubro, princípios de novembro. Para a semana que vem ainda temos uma parte da nossa seleção numa outra Taça do Mundo em Minsk e as coisas de facto estão a correr muito bem. Trabalha-se com muita qualidade já em Portugal, temos excelentes ginastas, temos excelentes treinadores, gostaríamos de ter mais verbas e mais apoio financeiro, mas também sabemos que os resultados vão trazer essa outra parte que é importantíssima.